Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja, glorificado o nome. Aleluia. Obrigada, Deus. Deus está na casa. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade que mais uma vez Ele me concede de poder transmitir a sua palavra, que ela é viva e eficaz. Obrigada, Irmãos, Deus. abre comigo a sua Bíblia, no tema dessa noite, livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Vamos ler o verso de número 8. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Maravilha. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, verso apenas de número 8. Aleluia. Estaremos nós fazendo menção desta palavra de Deus. Louvado seja exaltado o nome de Deus. Amém, Jesus. Glória a teu nome, Senhor. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: Então ouvi a voz do Senhor, clamando: Quem enviarei? E quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Senhor, diante desse altar está o teu servo, pela graça, bondade e misericórdia sua. Meu Deus, mais uma vez vou ministrar a sua palavra, que a sua presença, meu Pai, ela seja comigo nesse momento. Assim como Moisés falou: Senhor, eu não vou em lugar nenhum se a tua presença ela não for comigo. Que a sua presença, Senhor meu Pai, ela esteja na frente. Que teu Espírito Santo conduz a minha vida. E que cada um de nós, meu Pai, na noite de hoje, desse dia, possamos ouvir a tua voz. Eis-me aqui para poder fazer a sua vontade. E que o seu nome venha ser glorificado. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Os irmãos podem tornar os vossos assentos, Aleluia, mas Jesus. podem glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Estamos nós diante de um texto, do capítulo de número 6 do livro do profeta Isaías, aquele que profetizou acerca do Messias. Isaías aqui, ele foi privilegiado, porque Isaías, ele obteve uma visão. Essa visão que ele teve não foi uma visão normal, essa visão que ele teve foi uma visão anormal. No verso de número 1, o texto vai dizer: Eu vi. No verso de número 1, o texto vai dizer: No ano que morreu o rei Uzia, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. O texto vai dizer que agora as vestes do Senhor ali tremeu todo aquele tempo. Diz o texto sagrado que agora o profeta Isaías, ele vai ter a visão dos serafins. Quando o profeta Isaías vai ter a visão dos serafins, o texto vai dizer que agora cada um deles estava por cima. Quando o texto diz que cada um deles estava por cima, diz o texto sagrado que cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 eles voavam. E diz o texto sagrado que um olhava para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheio da sua glória. Aleluia. O texto vai dizer que agora as abas das vestes do Senhor ali encheu aquele templo de glória. Diz o texto sagrado que agora
o profeta Isaías, ele vai se apresentar diante do Senhor. Mas antes dele se apresentar diante do Senhor, o texto vai dizer que agora ali, aquela casa, ela se encheu cheio de fumaça. Diz o texto sagrado que agora o profeta Isaías, ele vai ouvir a voz do Senhor. A quem enviarei? E quem irá por nós? Isaías agora, ele vai se apresentar dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando eu olho para esse texto, e quando eu olho para a vida do profeta Isaías, eu vou entender que Isaías agora ele disponibilizou a se apresentar diante do nosso Deus. Quando Isaías ele se disponibiliza para poder se apresentar diante de Deus, nós vamos entender que Isaías ele não perdeu a oportunidade. Diz o texto sagrado que um dos serafins pegou ali uma brasa tirada do altar e colocou sobre os lábios de Isaías. Porque Isaías ele se colocou no seu lugar dizendo que ele era homem de lábios impuros. Ele habitava no meio de um povo de lábios impuros. Então, Isaías, antes de ser chamado pelo nosso Deus, primeiro ele se apresentou como um pecador. Primeiro ele se apresentou como alguém que deveria ali se converter diante de Deus. E diz o texto sagrado, quando ele se apresenta diante do Senhor, disponibilizando para poder fazer a vontade de Deus, o texto vai dizer que ele não perdeu a sua oportunidade. Ou seja, antes do profeta Isaías ser enviado, primeiro ele tinha que ser tratado por Deus. Por quê? Porque quando nós vamos fazer alguma coisa em prol do reino de Deus, não pode ser de qualquer jeito e também não pode ser de qualquer maneira. Então, ali Isaías, ele teve que ser purificado. Então, sabemos que tem um processo. Antes de nós ser enviado por Deus, primeiro Deus ele tem que tratar conosco. Porque não tem como eu e você ir para a obra do Senhor com as mãos vazias. Não tem como eu e você ir para a obra do Senhor com as mãos vazias. Até porque quando a gente vamos fazer a obra do Senhor, sabemos que nós vamos lidar com o mundo espiritual. E lidar com o mundo espiritual, nós sabemos que não é fácil. Porque o mundo espiritual, ele tem a sua sagacidade. Então, se nós formos despreparados, certamente eu e você vamos ser envergonhados. Até porque no nome de Jesus não tem como eu e você ir com as mãos vazias. No nome de Jesus eu e você temos que ir com as mãos cheias. Por quê? Porque o mundo espiritual não é brincadeira. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos perceber que quando os filhos de Seva chegaram diante ali de um homem, querendo expulsar aquele demônio que estava na vida daquele homem, falando no nome de Paulo, aquele que pregava a respeito de Cristo, o texto vai dizer que o demônio não saiu, porque os demônios falaram: Cristo eu conheço, Paulo também eu conheço, e vocês quem são? Ou seja, quem somos nós diante da obra do Senhor? Nós somos fogo de palha ou nós somos labareda acesa na mão de Jeová? Quem é fogo de palha é como um carro que vive na reserva, ou seja, ele está prestes a chegar no seu destino, mas no meio do caminho ele para. Ou seja, nós não devemos ser fogo de palha. Fogo de palha para no meio do caminho, mas quando é labareda acesa, termina a sua jornada. Então, quem é fogo de palha, ele para no meio do caminho. Sabe aquela pessoa que é espontânea? Fala que vai fazer a obra com você, fala que vai fazer isso com você. Até no começo ele e ela estão indo bem,
mas no meio do caminho ele para. Essas pessoas são chamadas de fogo de palha. Mas quando alguém bate nas suas costas dizendo eu estou contigo, o que der e vier, aí você vê que essa pessoa está indo com você até o fim. Aí você entende que você e ele é uma labareda acesa na mão de Deus. Então Deus não quer ninguém na reserva. Deus quer alguém cheio ou completo. Porque não tem como eu e você fazer a obra de Deus na reserva. Eu e você devemos fazer a obra de Deus cheio. Foi assim que aconteceu com a vida dos discípulos de Jesus. Quando ali eles receberam o Espírito Santo em Atos capítulo número 2. Eles receberam o Espírito Santo. Ali eles saíram cheios. E quando eles saíram cheios dali, nós entendemos que a obra ela foi notória. Logo, no seu primeiro sermão, nós vamos entender que Pedro ele vai ganhar quase 3.000 almas para Deus. Ou seja, ele ganhou aquelas 3.000 almas para Deus, ele não ganhou vazio, ele ganhou cheio. Porque a obra de Deus não tem como a gente fazer de qualquer jeito. A obra de Deus nós temos que fazer cheio. Então, quando os discípulos de Jesus se espalham para poder pregar a palavra do Senhor, o interessante é que eles teve que se encher. O interessante é que eles não foram vazios. O interessante é que eles não foram de qualquer jeito. O interessante é que eles foram cheios. Quando eles foram cheios, o primeiro sermão de Pedro, ele ganhou quase 3.000 almas para Cristo. Agora no capítulo de número 3 do livro de Atos, nós vamos entender que agora Pedro e João estão indo até o templo. Na porta formosa era posto um homem coxo. Esse homem ali, ele vivia pedindo esmola. Esse homem ali, ele vivia naquela situação. Porque esse homem já estava acostumado a receber alguma esmola daquelas pessoas que davam para ele. Mas o texto vai dizer, quando Pedro e João sobem até aquela porta do templo formosa, o texto vai dizer que aquele homem ele estende a sua mão, esperando receber alguma coisa de Pedro e João. O interessante é que Pedro e João vai dar para aquele homem é totalmente diferente daquilo que ele ganhava das outras pessoas. Enquanto aquele homem ganhava esmola das pessoas, aquelas pessoas diante daquele homem se encontravam vazios. Mas quando Pedro e João chegou, ali teve a diferença. Pedro e João não vai oferecer nem prata, Pedro e João não vai oferecer nem ouro. Pedro e João vai oferecer a presença de Jesus. A presença de Jesus foi a diferença na vida daquele homem. Por quê? Porque foi no nome de Jesus que aquele homem ele foi levantado. Foi no nome de Jesus que aquele homem ele foi curado. Foi no nome de Jesus que aquele homem saiu daquele lugar. Foi no nome de Jesus que aquele homem não estava mais naquele local. Foi no nome de Jesus que aquele homem teve a sua história mudada. Então, o nome de Jesus tem poder. Não importa a situação que a pessoa está passando. Não importa a situação que a pessoa está vivendo. Não importa a circunstância que a pessoa está enfrentando. O nome de Jesus sobressai. O nome de Jesus sobressai. Então o nome de Jesus sobressaiu na vida daquele homem. Até porque todas as vezes aquele homem recebia esmola e ele voltava para o mesmo lugar. Mas quando aquele homem recebe uma palavra do céu, uma palavra direcionada na tábua do seu coração, o lugar que ele se encontra, ele não vai se encontrar mais. Porque quem recebe a palavra não fica parado. Quem recebe a palavra começa a andar. Quem recebe a palavra começa a ter visão. Quem recebe a palavra começa a andar. Então a palavra ela vai
experimentar. Aleluia. Glória a Deus. A palavra daqueles homens para aquele homem deixou ele parado, mas a palavra de Pedro e João para aquele homem fez ele andar. É assim que acontece na minha e na sua vida quando nós temos o encontro com o céu. O céu é o nosso encontro. E quando nós temos um encontro com o céu, eu e você não ficamos mais parados. Sabe por quê? O céu ele tem um propósito. Sabe por quê? O céu ele tem um propósito. E o propósito do céu para mim e para você não é que eu e você devemos ficar parados, mas é que eu e você devemos andar. Quando o céu faz eu e você andar, ele nos mostra o caminho. Quando o céu ele faz eu e você andar, ele nos dá visão. Quando o céu faz eu e você andar, ele se encarrega de cuidar de mim e de você. Foi o que aconteceu na vida deste homem. Esse homem saiu do lugar que estava parado e começou a andar. Glória a Deus. O poder da palavra de Deus é tão extraordinário, porque aquele homem vivia coxo, aquele homem se encontrava com uma deficiência, para aquele homem estava tudo acabado, para aquele homem talvez ele iria morrer naquela situação, mas quando Jesus chega, muda o quadro da história daquele homem. Meu Deus. Precisa Jesus chegar para alguma coisa começar a ser movimentada. Precisa Jesus chegar para alguma coisa começar a sair do lugar. Enquanto Jesus não chega, a vida é a mesma. Enquanto Jesus não chega, a pessoa não muda. Enquanto Jesus não chega, a pessoa vive no mesmo pensamento. Pensamento vazio. Conforme o ditado, mente vazia, foi dito aqui ontem, é a oficina do diabo. Mas nessa noite, a mente que se encontra vazia, Deus ele quer encher. Deus não vai encher de qualquer coisa. Deus vai encher da sua palavra. Porque o texto diz o apóstolo Paulo em uma das suas cartas, que o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos, para que não venha resplandecer a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo. Aleluia. Ou seja, o Deus desse século, ele tem cegado a mente de muitas pessoas, para que essas pessoas não venham ter o compreendimento da palavra de Deus. Porque o diabo ele sabe, quando alguém compreende a palavra de Deus, o diabo ele sabe que essa pessoa vai ter uma vida mudada. O diabo ele sabe que essa pessoa vai ter uma vida transformada. O diabo sabe que essa pessoa não vai ser mais a mesma. Então ele, com a sua sagacidade, ele tem, infelizmente, bloqueado a mente de muitas pessoas, para que essas pessoas não venham compreender o caminho, a verdade e a vida. Mas olhando para esse texto do profeta Isaías, capítulo de número 6, podemos nós entender que Isaías ele vai ser purificado. Depois que Isaías ele é purificado, o texto vai dizer que Deus vai dar para ele uma ordem. O texto vai dizer que Deus vai dar para ele uma missão. O texto vai dizer que agora ele vai prosseguir em fazer a vontade de Deus. Quando Isaías começa agora a fazer a vontade de Deus, o interessante é que Isaías agora ele vai pegar para um povo que infelizmente se encontrava longe do caminho do Senhor. Isaías, quando agora começa a pegar para um povo que se encontra longe do caminho do Senhor, o interessante é que esse povo era o povo de Judá. E esse povo sendo de Judá, o interessante é que eles agora vão enfrentar uma crise. Essa crise agora que esse povo vai enfrentar não é uma crise qualquer. Esse povo agora ele vai enfrentar 3 tipos de crise. A primeira crise que esse povo vai enfrentar é a crise política.
A segunda crise que esse povo vai enfrentar é a crise social. E a terceira e última crise que esse povo vai enfrentar é a crise espiritual. Podemos ver que diante dessas três crises que esse povo estava enfrentando, não era uma crise normal. Até porque, como o rei Uzias agora, ele parte, infelizmente, destabilizou esse povo de Judá. Porque quando o rei Uzias ele se encontrava vivo, o rei Uzias, ele ali trazia segurança para o povo. O rei Uzias, quando se encontrava vivo, ele ali trazia bens materiais para aquele povo. Ou seja, quando ele se encontrava vivo, aquela terra era abençoada. Quando ele se encontrava vivo, aquela terra era próspera. Mas só foi o rei Uzias morrer que esse povo enfrentou a maior escassez das suas vidas. Ou seja, a escassez gerou três tipos de crise. A primeira crise, a crise política. A segunda, social. E a terceira é a crise espiritual. Meu Deus. Esse povo enfrentando essa primeira crise, podemos entender que agora essa primeira crise afetou eles de uma maneira tal que o povo ficou desnorteado. Porque quando o rei Uzias estava vivo, ele ali trazia segurança para o povo. Quando o rei Uzias se encontrava vivo, ele ali sustentava o povo. Ou seja, o poder aquisitivo que ele tinha no seu reinado, ali o povo era próximo. Mas com a sua morte, o povo agora começou a sentir. Só foi ele morrer que o povo agora começou, infelizmente, a sentir. Quando o povo sente a sua morte, o povo, infelizmente, acarreta esse tipo de crise. Então, essa crise, infelizmente, que o povo estava enfrentando, abateu eles. Abatendo eles, infelizmente, eles ficaram de qualquer jeito. Quando eu olho para esses três tipos de crise, podemos entender que a crise social, havia profundas injustiças sociais na nação. Os ricos exploravam os pobres. A corrupção nos tribunais era comum. Havia violência e uma genialidade, inversão de valores, onde o certo era chamado de errado e vice-versa. Podemos entender isso, que o certo era chamado de errado e vice-versa. O povo só estava enfrentando isso porque o povo estava sem direção. O povo só estava enfrentando isso porque o povo estava batendo a sua cabeça na parede. Falta de ouvir? Não. Infelizmente, o povo procurou com as suas próprias mãos. Mas a terceira e última crise, que é a crise espiritual, podemos perceber que, além do povo se encontrava nessa situação, o povo se encontrava longe de Deus. E se encontrando longe de Deus, não bastasse isso, o povo cada vez se afundava e se alastrava no pecado. Ou seja, o povo vivia na idolatria, o povo vivia pecando e o povo vivia, infelizmente, zombando de Deus. E o povo enfrentou essa crise espiritual. Essa crise espiritual é maior que a primeira crise política. Essa crise espiritual é maior que a segunda crise social. Porque a crise espiritual, se ela não tiver, ou melhor dizendo, a crise espiritual, se aquele povo não tiver com a sua vida intacta espiritualmente com Deus, infelizmente, não adianta o poder aquisitivo, não adianta ali a crise social. O importante é que o que tem que estar em alta com Deus é a nossa vida espiritual. Meu Deus. Então, esses três tipos de crise afetou aquele povo. Mas infelizmente essa crise espiritual é a pior de todas. Porque o povo se encontrava longe dos caminhos do Senhor. Então foi por isso que o profeta Isaías foi levantado, para que o povo pudesse ouvir Deus falar através da sua vida. A mensagem do profeta Isaías para esse povo não foi uma mensagem para poder passar a mão na cabeça. A mensagem do profeta Isaías para esse povo
foi uma mensagem de arrependimento. Foi uma mensagem para que eles pudessem colocar a sua casa em ordem. Aleluia, Foi uma Jesus. mensagem de conserto. Foi tipo a mensagem que João Batista pregava lá no Rio Jordão. Arrependei-vos, Meu Deus. porque chegava o reino dos céus. Aleluia, Então, Isaías foi levantado para poder pregar para esse povo, porque esse povo se encontrava longe dos caminhos do Senhor. Então, quando ele é levantado com um propósito. Quando ele é levantado com uma missão. Então, quando nós é levantado por Deus, aleluia, Deus não nos levanta à toa. Deus nos levanta com propósito. aleluia, Deus nos levanta com propósito. Ou seja, o propósito que Deus tem na minha vida, o propósito que Deus tem na sua vida, não é para mim e para você ficar parado, mas é para mim e para você rasgar as nossas mangas, fazer igual o profeta Isaías e pegar o nome de Jesus, aleluia, e pegar o Evangelho, e pegar a salvação, e pegar o reino de aleluia, Deus. Jesus. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que pegar a palavra de Deus dentro e fora. Aleluia, Jesus. Está na rua, se tiver oportunidade, prega que Jesus está voltando. Está no trabalho, se tiver oportunidade, prega que Cristo, Ele quer que essas pessoas se arrependam. Não importa o lugar, o que importa é que o reino de Deus tem que ser divulgado. Ou seja, se você está viajando e tiver oportunidade, prega a salvação. Então, não tem localidade, não tem lugar que não seja pregada a palavra do Senhor. Ou seja, temos que pegar a palavra do Senhor independente do lugar aonde nós estivermos. Isaías, ele não escolheu o lugar para ele pegar. Isaías, ele foi enviado. Aleluia. Então, vai ser enviado, não é a minha vontade, não é a sua vontade que tem que prevalecer. Quando nós é enviado, é a vontade de Deus que tem que prevalecer. Tem muita gente que gosta de pregar só em tempo, ou seja, aonde tem multidões. Mas quando é para ele pegar nas vielas, nas bocas, para os mendigos, para as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, aí ele escolhe a dedo, aí ele escolhe o lugar. Porque Deus, ele não quer estar, Deus, ele não quer fama. Deus, ele quer que a sua palavra seja pregada. Meu Deus, aleluia. Então, se as pessoas têm escolhido o lugar, então que eu e você possamos fazer a diferença. Se nós fazermos a diferença, o reino de Deus vai ser divulgado e almas vão sair das garras do diabo e o reino de Deus vai ser festejado. Porque o texto diz: quando um pecador se arrepende, acontece festa no céu. Mas quando um pecador não se arrepende, o diabo se alegra. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que o tempo dele está próximo. O diabo sabe que o tempo dele está perto. O diabo sabe que Jesus está voltando. Então, o máximo de pessoa que ele puder ceifar e ali arrastar com ele, ele vai fazer. Mas que nessa noite, eu e você possamos ser um Isaías, pregar a palavra para as pessoas, pregar o arrependimento, pregar a salvação, Aleluia. pregar o Cristo genuíno, Aleluia. pregar a mensagem cristocêntrica, pregar que Jesus está às portas. Aleluia. Que eu e você possamos não temer o homem que tem poder para matar o corpo, mas ele não tem poder para poder matar a alma. Ou seja, que eu e você possamos temer a Deus e tremer, não de medo, mas de respeito. Amém. Mas que eu e você possamos propagar esse santo evangelho genuíno. Então Isaías, ele pega a vontade de Deus, que é a sua palavra, e ele não arredou o pé enquanto a mensagem não pudesse ser divulgada. Meu Deus. Que eu e você possamos fazer o mesmo. Que
que eu e você possamos fazer a mesma coisa. Aleluia. Que eu e você possamos não ficar cochilando. Não há mais tempo. O tempo está próximo. É como a diaconisa Franciele costuma dizer: Jesus, Ele está mais perto de nós do que a roupa do nosso corpo. Verdade. Ou seja, Jesus, Ele está às portas. Mas o que nós estamos fazendo para que almas venham a ser ganha para o reino de Deus? Meu O Deus. interessante, quero aqui frisar numa coisa que acontece lá no meu serviço. O interessante, quando eu vou falar com um rapaz que é conhecido meu lá, eu vou falar do amor de Deus para ele, sabe o que ele fala para mim? Lá vem o pastor. Você está ganhando para poder pegar a palavra de Deus? Eu falo, eu não estou ganhando nada. O que eu quero ganhar é a sua alma. Mas mesmo Aleluia. assim, ele falando assim comigo, sabe o que acontece? Ele ouve eu falando e ele gosta. E toda vez ele vai lá para CC. Se eu não estiver lá, eu acho que ele fica triste. Mas quando eu estou lá, eu deixo uma palavra para ele e ele Aleluia, sai lá Jesus. satisfeito. Aleluia. Então, de pouco em pouco, eu vou lançando a semente. Mas quem vai dar o crescimento é o Espírito Amém. Santo. Amanhã ou depois, se aquele homem não se arrepender, pelo menos eu não vou dar conta da alma dele para Deus. Pelo menos a minha vontade eu fiz. Então não importa o lugar. O que importa é que a palavra de Deus ela tem que ser pregada. Quando tem um espaço de tempo, lá no meu serviço, eu divulgo a palavra de Deus para os meus colegas. Eles já não são mais Jesus, Eles aleluia. já não são mais pessoas que não ouviram a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus já foi pregada para eles. Agora Meu basta Deus. eles tomar uma atitude. Aleluia. Então, toda oportunidade nós temos que agarrar. Se abrir uma brecha, fala que Jesus salva. Se abrir uma brecha, fala que Jesus cura. Se abrir uma brecha, fala que Jesus transforma. Então, toda brecha que abre para mim lá, eu digo, o reino de Deus prega a palavra dentro e fora de tempo. Porque fazer a obra missionária é muito mais além daquilo que nós imaginamos. A obra missionária é algo que eu e você temos que fazer todos os dias. A obra missionária ela não começa dentro da igreja. A obra missionária ela começa a partir do momento que eu e você está disposto a fazer missão. Aleluia. A missão ela nasce na tábua do nosso coração. Amém. E é Aleluia. Deus que incendeia a nossa alma. Glória Ou a seja, Jesus. que nessa noite, eu e você possamos sair daqui com um desejo na alma, no coração, de fazer missão. A missão não é simplesmente ficar só dentro da igreja. Isso é importante, mas a missão é lá fora. Porque é lá Aleluia. fora que as almas estão nas garras do diabo. É lá fora que o diabo está aprisionando as almas. É lá fora que as almas estão sedentas. Se as almas estão sedentas, quem são os missionários que vai levar nada? Aleluia. Nada que eles precisam é a palavra de Deus. Glória a Quando Jesus foi Jesus. fazer missão em Samaria, Jesus ele falou para os seus discípulos ir comprar comida. Mas quando Jesus ele chegou no tanque de Jacó, Jesus ele teve ali a oportunidade de fazer a obra missionária. E quando ele faz a obra missionária, diz o texto sagrado, que ali foi uma mulher, ao meio-dia, um sol escaldante, tirar água. Quando aquela mulher se depara com Jesus, Jesus começa a dialogar com ela. Quando Jesus começa a dialogar com aquela mulher vai achar estranha, porque Jesus era judeu, e judeu não se comunica com o samaritano. Então aquela mulher começa agora a dialogar com Jesus, questionar por que Jesus está falando com ela. Mal aquela mulher sabia que Jesus tinha uma missão missionária para cumprir. Quando Jesus tinha uma missão missionária para cumprir, diz o texto sagrado. Resumindo, aquela mulher vai sair dali saciada e ela vai divulgar aquilo que Jesus falou para ela lá em Samaria. Ali Jesus levantou uma missionária para divulgar o Cristo que cura, salva e liberta. Então Jesus ele foi
privilegioso divulgar a sua palavra para uma mulher que estava sedenta. Detalhe, aquela mulher, infelizmente, ela tinha 5 maridos, e o marido que ela estava agora não era dela. Ou seja, ou melhor dizendo, a pessoa que ela estava agora não era dela. Aí aquela mulher entendeu que quem falava com ela era o Messias. Quem falava com ela era Jesus. Quem falava com ela era aquele que iria mudar a vida dela. Então Jesus deixou só uma palavra para aquela mulher. Uma palavra basta, porque uma palavra de Deus ela surte efeito. Uma palavra basta, porque uma palavra de Deus ela tem mudança. Uma palavra basta, porque uma palavra de Deus ela pode mudar a sua história. Então uma palavra de Jesus direcionada para aquela mulher fez aquela mulher transmitir para aquele povo de Samaria aquilo que Jesus havia realizado na vida dela. O Messias, aquele que nós estávamos esperando. Meu Deus. Então Jesus, ele cumpriu a sua missão. Glória a teu nome. Através daquela mulher. Então que eu e você possamos cumprir a nossa missão e pegar a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu e você possamos cumprir a vontade do Senhor. Muitas das vezes a gente pega, a gente acha que não surte efeito. Muitas das vezes a gente fala para a pessoa, a gente acha que não surte efeito, porque parece que a pessoa fica até pior. Você fala de Jesus, você fala que ele cura, você fala que ele liberta, parece que a pessoa se enfia mais na bebida, parece que a pessoa fuma mais, parece que a pessoa se droga mais. Mas tudo tem um processo. Assim como teve um processo na vida do profeta Isaías, que ali um dos serafins pegou uma vaza tirada do altar, colocou na sua boca e os seus lábios foi purificado. Ou seja, Isaías ele se comparou conforme o povo também, que ele era um homem pecador. Ou seja, ele teve um processo para poder divulgar a palavra de Deus. Ou seja, quando Jesus chama, ele disse 20, mas quando Jesus envia, ele diz em Marcos capítulo 16, ide por todo mundo pegar o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esse sinal seguirão os que creem em teu nome, expulsarão demônio, falarão nova língua, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Ou seja, o poder do evangelho, ele é extraordinário. Pode o diabo tentar contra a minha vida, pode o diabo tentar contra a sua vida. O poder de Deus nos salva, o poder de Deus nos protege, o poder de Deus é o nosso escudo, o poder de Deus é a nossa defesa. Então o evangelho de Deus, ele não pode parar em mim, ele não pode parar em você. Porque a água que um dia eu bebi, a água que um dia que você bebeu, ela não pode parar aqui, ela tem que transbordar. Aleluia. Assim como a água do Paraíba, ela passa, nunca mais ela volta, ela desce. A água ela tem que entrar aqui, mas ela tem que jorrar em outra pessoa. Glória a Deus. O evangelho que eu e você um dia recebemos, não tem que ficar aqui, ela tem que transmitir para outra pessoa. Glória a Deus. É esse que é o verdadeiro Aleluia. evangelho. Ele não para em mim, ele não para em você. Até porque um dia eu e você não perecemos. Mas a graça nos alcançou. Se a graça alcançou eu, se a graça alcançou você, que a graça veio alcançar o povo, que a graça veio alcançar o sedento, que a graça veio alcançar o faminto. E todo faminto precisa de uma palavra. A palavra que eles precisam é a palavra Bíblia. A palavra que eles precisam é a palavra Cristo. A palavra que eles precisam é a palavra Verbo. A palavra que eles precisam é a palavra de mudança. E eles recebendo essa palavra de mudança, nunca mais a vida deles será a mesma. Aleluia. De pé, em nome Graças de te Jesus. damos, ó Deus Todo-Poderoso. Senhor, a sua palavra já foi